Hoje eu abusei. Vocês ouviram na voz do grande baixo inglês Robert Lloyd a área Eu Atingi o Mais Alto Poder, do prólogo da ópera Boris Godunov, de Modest Mussorgsky, com libreto baseado em uma história contada por Alexandre Pushkin. Produção e direção do grande cineasta russo Andrei Tarkovsky para a Royal Opera House de Londres, levada à cena em 1990 sob direção do maestro Valery Gergiev, no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. Eu ouço bastante Boris, é uma das minhas óperas prediletas. E sempre me vem uma certeza: não há tirania eterna. Elas sempre acabam e elas sempre naufragam depois de frases retumbantes, do tipo: o Estado sou eu atingi o mais alto poder, ou não estamos para brincadeira. Aliás, ninguém está para brincadeira. É como a pandemia, desconfortável, chata, difícil. Uma hora vai acabar. Nós já vimos esse filme com a Espanha de Franco, Portugal de Salazar, a Itália de Mussolini, a Alemanha de vocês sabem quem. Enfim, não é minha amiga querida, companheira de 4 anos de Prefeitura de São Paulo, competente prefeita Nádia Campeão? Seja bem-vinda, Nádia. Oi, Núzio. Tudo bem? Tudo bem, querida? Muito feliz de estar aqui com você, né? Em tempos de pandemia, a gente poder trocar ideias minimamente inteligentes, né? Pois é. Bom, eu escolhi para completar o programa de hoje um dos mais talentosos repórteres que eu conheci nos últimos tempos, um repórter daqueles de características antigas, daqueles perdigueiros que se entregam à busca da notícia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Ribeiro. Oi, Núzio, tudo bem? Obrigado pelas palavras aí. Não concordo com isso, só do dia a dia. Você é brilhante e talentoso mesmo. Ô, Nádia, se você me permite, eu vou começar a perguntar para o Bruno como foi a jornada dele hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu quero ver se ele consegue explicar o que é uma quarentena inteligente e por que quando nenhum indicador de pandemia, a não ser o isolamento social no domingo, tenha sofrido qualquer recuo, por que o governador afinou, Bruno? Núzio, a gente demorou um pouquinho para entender, né? Tá entendendo ainda. Eu acabei de chegar no Palácio dos Bandeirantes. A gente estava tinha uma expectativa muito grande de o que eles iam anunciar, né? A gente achou que ia ser uma região que ia liberar, que ia ser só o Litoral Norte, só o Vale do Ribeira, só alguma área específica lá. Eles anunciaram esse plano que a gente fez a conta, ela tem mais de 580 municípios vão poder ter alguma abertura a partir da semana que vem. Assim, eles chegaram numa hora, num momento em que eles pensaram que assim, a gente não consegue mais segurar a quarentena, precisa ter algum tipo de abertura aí para ter algum tipo de apoio ainda da população, o pessoal continuar tendo algumas restrições, então a gente tem que dar alguma coisa. Foi isso que eu peguei lá de ficar ouvindo o pessoal. Eu ouvi muito secretário, assessor, essa turma falar, olha, a gente está prestes a ter desobediência, as pessoas estão, dificilmente a gente vai conseguir segurar isso muito mais tempo e tal. Então eles bolaram esse plano aí que eles começaram a apresentar e a gente começou a entender ainda, né? Vão ser alguns comércios em algumas cidades a partir de segunda-feira e aí vai ser assim, a Grande São Paulo continua restrita, tudo restrito na Grande São Paulo igual é hoje, mas na cidade de São Paulo vai ter algumas aberturas, né? Uma coisa que eu ainda não entendi, como é que o sujeito que mora em Guarulhos trabalha em São Paulo
Ele tem que estar isolado no Guarulhos, mas tem que continuar trabalhando em São Paulo. Eu ainda não entendi muito bem como é que vai ser isso aí a partir de segunda-feira. Meio confuso mesmo, né, Bruno? É. Meio confuso. O que você achou, Nádia? Eu acho que está confuso. Esse termo está bem aplicado. Eu tendo a achar na linha que o Bruno falou. Estava pensando nisso hoje à tarde quando vi as medidas, né? Parece muito mais tentar oferecer alguma luz no fim do túnel, bem lá longe, para que as pessoas, bom, então começou a fazer alguma coisa, né? A melhorar um pouco. E para que as pessoas, vamos dizer, para prolongar no fundo, para prolongar o que é essencial, né? Do que propriamente uma medida que já poderia ser tomada, porque você não tem indicador nenhum, né, importante que demonstrasse o seguinte: está na hora de começar a flexibilizar. Não na cidade de São Paulo, na região metropolitana, e algumas regiões em que em que o número de casos e tudo está crescendo muito. Tanto que eles puseram Baixada Santista, por exemplo, nada, né? Nem nessa fase igual a capital. Então, por exemplo, tira a Baixada Santista, tira outros e deixa só a cidade com alguma flexibilização, muito pequena, né? É sempre um risco, porque se as coisas continuarem assim, né, com muita dificuldade piorando, talvez você tenha até que recuar um pouco mais. Então, sem olhar assim detidamente, o que me parece é aquela mínima alteração necessária para continuar tudo como está e talvez até mais na frente endurecer de novo. Agora, o que a gente precisa analisar, o que a gente precisa se perguntar é por que, né, que está tão difícil de segurar um isolamento, um distanciamento social mais rígido, no momento em que está todo mundo vendo o número de mortes só crescer, a curva crescer, e que está todo mundo dizendo, ficar em casa, nós ainda não superamos isso. Por quê? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, principalmente em São Paulo, que é o epicentro da crise, e onde, teoricamente, as pessoas estariam mais bem informadas. O que está acontecendo realmente? Eu perguntei isso umas 2 vezes já para o governador, assim, por que São Paulo não se isola, tal, né? O prefeito também. Eles jogam a conta no governo federal, né? Você tem o presidente dando aqueles sinais todos de que o pessoal tem que ir para a rua, que isso tudo é bobagem, etc. e tal. Parte da população assimila, é o que eles dizem, né? Parte da população assimila, por isso que eles estão tendo essa dificuldade de manter todo mundo em casa por tanto tempo que precisa, né? E você falou uma coisa que é importante, prefeito. Os casos aqui, tanto na cidade, na região metropolitana, eles ainda estão, não é nem que estabilizou, eles ainda estão em alta. Você tem um crescimento diário, em média, 3% por dia. Você não está num cenário que teve aquela ascensão, está num platô para cair. A gente ainda está, querendo ou não, ainda está numa ascensão, né? Ver como que vai ser essa semana que vem aí com essa abertura. Mas, Bruno, para mim é confuso ainda. A Baixada Santista é vermelho e a região, o São Paulo capital é amarelo ou é laranja. Isso. Outra coisa que a Nádia colocou, que eu concordo com ela. Se nós vivêssemos na Dinamarca, eu acho que a gente podia ir para a fase 2 e depois, se der errado, voltar para a fase 1. No Brasil, eu tenho minhas dúvidas. Como é que eles vão conseguir voltar da fase 2 para a fase 1? Quer dizer, abre o shopping e depois fecha. Abre a academia e depois fecha. Não vai dar certo isso. Excelente pergunta. Você consegue imaginar? Vou fechar, vou abrir, o gestor vai ter o ônus. Não, eu vou recuar mesmo. Fecha todo mundo de novo. Difícil. Vamos acompanhar, gente, o que está acontecendo mais no sul do país e em algumas outras cidades, né? Quer dizer, se você pegar Florianópolis, por exemplo, eles já estão há umas 2 semanas, abriram muita coisa. Lá tem já bar aberto, né? Lá tem shopping aberto, né? Então você já tem retorno de atividades meio que normais. Alguns comércios, acho que comércio de rua tem alguma coisa, né? Estão segurando, acho que escola e atividades de muita aglomeração. Mas esse vai e vem já está mais ou menos liberado. A mesma coisa outras cidades. Vamos ver, Belo Horizonte começou hoje, né? Um processo mais
de maior flexibilização. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, para onde isso vai? Tem algumas autoridades, secretários estaduais, que eu tenho conversado e tal, que alertam o seguinte, negativo. Isso aí não significa uma saída. Essas regiões todas correm o risco de ver rapidamente os seus números aumentarem. E aí vai acontecer isso que a gente está falando. Vai recuar? Vai fechar de novo? Então, você viu que a falta... a gente é obrigado a concordar que no cerne do problema está a total ausência de comando, planejamento nacional, orientação nacional. Isso tudo que nós estamos discutindo revela desorientação, descoordenação profunda, né? No fundo é o seguinte, gente, vai vendo aí como é que vocês querem fazer. Um descompromisso do governo federal total e incompleto com a coordenação da pandemia. Isso, eu acho esta a maior tragédia que nós estamos vivendo, entendeu? Nós não caminhamos juntos para um mesmo objetivo, que poderia até, se houvesse essa convergência, talvez já há 4 semanas atrás, 1 semana, São Paulo tinha que ter dado um tranco, sabe? Como eles fizeram em Wuhan. Um tranco, fecha, porque o epicentro não vai exportar caso nem para o interior, nem para os lugares, fecha São Paulo e região metropolitana. Por 15 dias, 3 semanas, não tem conversa. Talvez os resultados hoje fossem melhores, mas a situação nacional realmente está um samba do crioulo doido, né? E isso despotencia todas as ações de combate ao Covid, eu acho. Bom, segundo o levantamento dos jornais hoje, a situação nacional é mais grave na região amazônica, incluindo o Pará, depois o Ceará, depois o Pernambuco, mas em números absolutos, São Paulo é o grande epicentro mesmo, né? Não tenha dúvida. Tudo acontece aqui, os números de São Paulo são terríveis. Eu acho que São Paulo, sozinho, só perde para o Peru em número de contaminados. Quer dizer, é uma insanidade o que nós estamos vivendo aqui. E nessa altura do campeonato, voltar atrás e dizer, não, vamos liberar o quê? Em nome do quê? Né? Vai poder... Eu não sei. Eu queria perguntar para vocês acham que as coisas vão voltar a ser como eram quando acabar essa pandemia? Eu acho que não, Núzio, eu acho que não. Primeiro que se acabar a pandemia, nós precisamos entender o que significado ele tem, né? Quer dizer, acabar a pandemia, nós só vamos conseguir a ter um mínimo de coisa parecida com o que estava a vida até começar a pandemia, quando a gente tiver uma vacina, ela puder ser produzida em larga escala e o Brasil poder utilizá-la, né? Ou coisa semelhante, porque, na verdade, nem o tratamento propriamente significaria a mesma coisa, né? Porque as pessoas podem se contaminar e ter níveis de graus de gravidade diferenciados, ter outro tipo de doença associado, de modo que mesmo essa questão do tratamento é muito uma interrogação. Mas a vacina, supostamente, né, uma vacina que seja eficaz, ela pode dar aquela sensação que se teve quando algumas outras doenças atingiram e você vacinado, você se sente protegido. Mas vamos lembrar que mesmo o que a gente teve com a AIDS, por exemplo, né? Quer dizer, foi um longo tempo de ver um tratamento, de descobrir um tipo de coquetel, de ver como é que é, e até hoje as pessoas podem ser infectadas. Então, mudou muita coisa no padrão de vida. Então, eu acho que mesmo com a vacina, algumas coisas, alguns hábitos e algumas questões vão mudar, né? Mas até que se tenha vacina, não acredito em normalidade, porque vai sempre ficar essa pressão. Na Europa já está um pouco assim, né? Na China já está um pouco assim. As pessoas voltam, mas voltam com receio, né? Voltam com insegurança de se pode retornar de novo, voltam tendo que controlar uma porção de hábitos. Então, eu acho que voltar ao que era, tem gente dizendo, olha, muito difícil, né? Que você tenha os mesmos hábitos sociais que a gente tinha antes. E a economia que vai estar um caco, né? Um caco. Bruno, você acha que, por exemplo, você acha que
as pessoas vão querer ir ao cinema, por exemplo, ou ao estádio de futebol. Eu acho que vai ser meio complicado, não? Eu estava lá vendo o plano ser apresentado lá, eu vi cinema, eu tô doido para ir no cinema, Núzio. Não dá, né? Tem que esperar. Eu não sei quando que a gente vai poder voltar. Eu tô doido para ir, mas não vai. Eu acho que esse ano vai acontecer. Não vai acontecer semana que vem. É uma coisa, sei lá, para 2021 agora. Esse ano inteiro, com certeza, qualquer coisa que a gente faça na rua, qualquer atividade vai ter alguma mudança aí, alguma coisinha diferente por causa disso. Sim, com certeza. Acho até que talvez a própria disposição individual das pessoas de correrem algum risco, né? Elas também, isso também vai pesar bastante. Por mais que você diga, abriu isso, abriu aquilo, abriu aquele outro, todo mundo vai fazer um certo cálculo, né, gente? Porque o contágio é de pessoa para pessoa, de ter algum grau de proximidade ou de qualquer coisa, superfície que você toque, se encoste, que esteja contaminada. Então, a gente achar que em todos os lugares da cidade, entendeu? Tudo que você frequentar, a higienização, a não sei o que, vai ser top, né? Todos o metrô, os ônibus, os aplicativos que você pegar e tal. Então, quer dizer, o risco está ali e você tem que se dispor a correr algum tipo de risco. Vai inverter um pouco, né? Quer dizer, hoje, assim, tem uma turma pressionando para voltar, como que diz? Vamos voltar, vamos voltar. Quando voltar tudo, é capaz de ter um pessoal dizendo, pô, mas eu agora vou sair? Está seguro para eu sair? Como que eu vou sair? Não vou sair, não. Por que vocês estão deixando sair? Então, eu acho que nós ainda vamos ver coisas surreais aí pela frente. Né? O problema é que esse vírus é completamente desconhecido ainda, né? Outro dia, o professor Miguel Nicoleles estava falando numa entrevista que não se sabe quanto ele vai demorar, se vai ter uma segunda onda, se não vai ter uma segunda onda, se vamos ter uma vacina. Já se sabe que ele é mutante, mas é mutante até que nível? É como, por exemplo, o caso do vírus da meningite, que a meningite B tem 16 sorotipos completamente diferentes. Quer dizer, ninguém sabe. E aí eu acho que isso vai interferir, principalmente para quem, como eu, é do grupo de risco, né? Quer dizer, o pessoal com mais de 60 anos vai ter problemas. É muita coragem para encarar esse vírus, né? O pessoal mais jovem sofre um pouco, mas até se sai. Mas o pessoal mais velho, com mais senioridade, como diz uma amiga minha, esse pessoal dança. E dança legal. Agora, isso que eu estou dizendo, hoje você tem uma proteção do Estado, né? Ou deveria ter, né? Porque do governo federal não tem proteção nenhuma, mas estou dizendo, hoje você tem uma proteção no seguinte sentido, estamos em isolamento, é isso que tem que fazer. Então, tem regras, né? Para o fechamento, para o isolamento. Quando for flexibilizado, sem essas garantias todas e sem a gente conhecer bem como é que é a atuação, né? Como é que o vírus vai se comportar, vai gerar essa insegurança, né? A insegurança do indivíduo. O indivíduo vai ter que decidir aquilo que ele faz ou não. E vai ter muita gente que vai dizer, isso aqui não. Eu sei que em alguns países da Europa, o governo liberou a volta das aulas e os pais não querem mandar os filhos. Estão inseguros. Bom, eu mando a criançada para lá, eu mando os jovens para lá. O que vai acontecer? Vocês têm certeza de que não vai acontecer nada? Porque vacinado eles não vão estar, né? Então, mesmo que seja aqui no Brasil, tem um negócio interessante, não sei se vocês têm acompanhado. O perfil de atingidos não é só de idosos, né? Estão dizendo que metade das pessoas não é abaixo de 60 anos. Metade dos que estão internados e tal. Então, já abre uma outra chave, né? Então, eu acho essa volta toda muito complicada, mas tem que ir dando alguns passos bem medidos e olhar o que está acontecendo lá fora, né, Núzio? Quer dizer, era hora de estar observando as experiências internacionais, um comitê de condução do combate ao Covid aqui, que tivesse absolutamente conectado com tudo que está acontecendo nos países que estão fazendo essa transição.
Porque nós entramos depois no Covid, devíamos ter aprendido o que aconteceu com eles e devemos aprender na saída também. Mas alguém está vendo, alguém desse governo federal, do Ministério das Relações Exteriores, fazer alguma coisa nesse sentido? Nada, infelizmente. E a situação dos Estados Unidos, que é a meca de determinados dirigentes políticos brasileiros, é um desastre, né? É uma calamidade, eles estão dando cabeçada e já morreu mais gente de Covid-19 nos Estados Unidos que em todas as guerras que os Estados Unidos entraram. É uma loucura isso. Podiam estar cooperando com a China, né? Mas, em vez de estar cooperando com a China, quer dizer, vendo exatamente como as coisas estão, eles estão brigando com a China por motivos, entendeu, de interesse norte-americano. Então, Não, nós estamos numa situação feia, viu? Pegamos uma confluência feia. Mas eu queria conversar com vocês dois sobre uma outra coisa, além de... Vocês acham que a cidade de São Paulo ela se comportou bem diante dessa pandemia? Nós que conhecemos essa cidade como ninguém, né? O Bruno, repórter, conhece a periferia, conhece tudo. Porque eu fiquei com muito medo de que o Covid ia fazer um strike na periferia, né? E não parece que é o caso, né, Bruno? Não, tá fazendo sim. A periferia é que mais sofreu, né? Brasilândia, São Mateus, onde os postos de saúde que tiveram problema de verdade, onde a pessoa demorar para conseguir atendimento, foi lá, teve isso. E na periferia é aquela coisa, a pessoa tem que trabalhar, né? Esses R$600 demorou uma eternidade para sair, saiu aos poucos, uma parte do pessoal e tal. A pessoa tem que ir no farol vender doce, não tem jeito. Foi isso que aconteceu. Você ia rodar lá, na Avenida Aricanduva, ia rodar na PB, aquela região toda lá, era dia de semana normal lá, tranquilo, porque as pessoas precisavam de sustento, né? E esse pessoal que acabou ficando exposto, levando pro avô, para a avó, para algum idoso lá, que tá lá agora no AMB, dormindo lá de luz acesa, né? É isso que aconteceu. Teve, no centro, na região central, teve apoio, a gente não teve caso de comerciante querendo furar bloqueio, essas coisas, a gente não teve uma situação. Teve algumas carreatas aí em porta do hospital, essas coisas e tal, mas a cidade ajudou, mas na periferia teve gente que ficou exposta mesmo, né? Você teve essa falta de apoio financeiro, especialmente para o pessoal da periferia, fez o pessoal ir para a rua. Foi isso que aconteceu. Bom, eu acho que vazou. Vocês ouviram a voz do meu cachorro reclamando, mas deu para entender direitinho, tá, Bruno? Nádia, e o SUS? O SUS segurou bem, né? Pois é, rapaz. Não fosse o SUS, nós estávamos no sal, viu? Eu acho que o SUS, o problema é o seguinte, enfraquecido, porque já há muitos anos a turma fala que nós temos um problema de financiamento, ou seja, o SUS precisava realmente receber um aporte maior de recursos, esse papo de que é só o problema de gestão, de não sei o que, não é verdade. Claro que sempre gestão, ela sempre pode e deve ser melhor, mas no caso da saúde é financiamento mesmo, né? A saúde tem um custo elevado, é só ver agora, né? Agora a gente está sabendo exatamente qual é o custo por dia de um leito de UTI. Em média, R$2.000, não é verdade? Agora está todo mundo vendo o custo de ter respirador, de ter, enfim, de ter hospitais, essa coisa toda. Então, eu acho que nós temos um problema de financiamento, né? Que ficou agravado muito com o negócio do teto dos gastos. Ou seja, você vê que o próprio Rodrigo Maia deu uma declaração, né, pelo menos honesta agora, recentemente. Ele diz, olha, eu estava equivocado. Eu achei que saúde era o mercado resolvia. Eu desvalorizei, subestimei o papel do SUS. Reconheço. Isso é uma coisa muito importante de ser dita pelo presidente da Câmara, né? Então, o reconhecimento do papel do SUS pela capilaridade. Se nós tivéssemos, veja bem, se nós tivéssemos um sistema de cadastro da assistência social tão bem montado e estruturado como é o SUS, organizado, capilarizado, na hora que você tem que socorrer, que foi isso, bom, eu resolvo que vou dar R$600, ou vou dar 800, vou dar por uma semana, vou dar... Aquilo chega rápido, aquilo flui, chega na conta do cara com facilidade.
Nós tínhamos passado esse problema todo que o país passou, né? Então, montar sistemas estruturados, permanentes, atualizados, entendeu? De suporte social é indispensável. O SUS, então, cumpriu essa função. Se não fosse isso, não sei onde a gente estava agarrado. Os Estados Unidos está pagando um preço altíssimo, porque não tem nada parecido, né? Então, o neoliberalismo jogou tudo isso na lata do lixo, e aquilo que a gente conseguiu resistir e segurar, na educação pública, saúde pública, pelo menos, a gente vê nessa hora que a coisa funciona. Agora, não é sozinho, né? Aqui tem a saúde privada também, que acabou entrando, jogou um papel também, mas eu acho que o SUS sai fortalecido, né? Eu espero que esse seja uma das poucas consequências positivas que essa crise pode nos trazer. Eu vou mexer com outro problema, Bruno. E a educação? Esse ano é um ano perdido? Ó, Núzio, eles apresentaram esse plano lá hoje, não tem citação à educação. A educação das escolas a definir. A gente sabe que pelo menos nos próximos 2 meses é tudo fechado ainda na educação. Só queria retomar uma coisa para fechar o que a Nádia falou. Eu estou bem esperançoso, assim, você é meio inocente, eu estou até esperançoso um pouco com o SUS, assim, você está tendo uma estruturação dele, assim, você está tendo mais equipamentos chegando, mais sentindo o quanto que é importante, né, você ter essa coisa pública bem montada, assim, eu acho que vai ter uma mudança um pouco para melhor, eu espero, né, nesse sentido, assim, de ser mais fácil financiar o SUS, ser mais fácil deixar um SUS estruturado. Eu cansei de fazer matéria já de negro internado em corredor, de pessoal que precisava de UTI, tá uma semana esperando para transferir para uma UTI, assim. A gente está conseguindo montar bastante leito de UTI, a gente espera que somente, né, porque a gente já tinha, isso é um pouco maluco, assim, a gente tinha uma vantagem, entre aspas, que a gente já tinha um órgão na prefeitura e no governo do estado que dá, sabendo que a demanda é muito maior que a oferta, você tinha um órgão só para distribuir os leitos, o central de regulação que chama, né? Você tem um órgão só para, olha, você tem tantas vagas aqui, você tem tantos pacientes aqui, tem um órgão que ia controlar isso. O fato de já viver nessa escassez acabou ajudando bastante, eu acho, até aqui. A questão da educação, eles ainda não bolaram, na verdade. Assim, a gente tentou. Ontem mesmo teve uma agenda que eu fui também lá em Suzano, estava o secretário de Educação lá. Começamos a bater papo para saber, e aí, secretário, o que vai acontecer? Nos próximos 2 meses, com certeza, não vai ter mudança. E você tem aula por internet, aula por televisão e tal, essas coisas têm um alcance super limitado, né? Então, esse ano, para a educação, é um ano quase perdido. É um ano que... Quase perdido, não. Perdido, né, Nádia? É verdade, perdido. Não, eu fiquei pensando assim, quem está nos finalmente, né, quem vai fazer o Enem, quem está terminando o ensino básico, é como se tivesse repetido de ano. O ano que vem vai ter que fazer algum complemento, né? Não dá para pensar nessas coisas agora. Além do que, né, gente, puxa vida, quer dizer, o problema da desigualdade, ela vai bombar, né? Porque na educação, se a gente levar em conta dizer o seguinte, não, está sendo, o pessoal está tendo aula e tal. Não é verdade. Quer dizer, o padrão da escola privada também não são todas, né? Mas se você pegar, vamos dizer, a maior parte das escolas particulares, elas conseguiram dar alguma resposta, né? Então, quem eu acompanho, jovens e crianças que eu acompanho que estão em escola particular, tem ali um cotidiano, né? Conseguem ter aula, conseguem ter o material, conseguem isso, o pai e a mãe estão ali em cima para ajudar, para compensar. Agora, tem internet, tem computador. Agora, e a escola pública, gente? A escola pública, os professores mesmo disseram, aliás, a própria Secretaria de Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, disse, não estamos preparados. Nem os professores têm os equipamentos e têm formação e têm condições de preparar as aulas. Agora, na ponta da linha, o estudante, muito menos, né? Não tem, o cara não tem. Se ele tiver o celular e se tiver um computador, e olha, eu sei de
A cidade de Aracaju, por exemplo, que eu acompanho mais, eles forneceram um tablet para cada estudante. Em Recife também, os estudantes têm tablet, a Secretaria de Educação deu um tablet para cada estudante. Mas é o seguinte, o cara não tem internet, não tem pacote de internet, a internet não é boa, o cara não consegue pagar uma internet para sustentar, assistir aula, entendeu? Ir para casa toda, para todas. Então, gente, quer dizer, a defasagem do pessoal que está na escola pública será fenomenal. Na prática, você tem que repetir o semestre ou o ano. Se esse semestre não dá, teria que mudar o calendário anual, como alguém sugeriu, de agosto a agosto. E, aos poucos, em 3, 4 anos, você volta para o calendário normal. Agora, te pergunto, de novo, qual é a coordenação daquele maluco que está no MEC? Entende? É zero. Então, tudo isso, gente, a gente não está mobilizando as inteligências do país, né? Quem entende das coisas em todas as áreas, para formular propostas, né? Para iluminar o caminho, é só escuridão, né? Você tem que acender umas velas, umas luzes num lugar, no outro, e secretários dos estados se reunindo, mas muito difícil. A falta de coordenação vai trazer muito prejuízo. Na educação é bem grande, eu acho. Bom, gente, nesse momento eu vou pedir licença para vocês. Eu vou anunciar o quadro da Nina, que toda semana ensina a fazer um coquetel. E hoje vai ensinar um dos mais famosos. Não por acaso, talvez o drink que tem mais versões, contraversões, histórias, etc. É uma delícia. O Dry Martini. A gente já volta já. Oi família, tudo bem? Hoje vou ensinar pra vocês a fazer um clássico super chique, o Dry Martini. Existe uma história de evolução do Dry Martini até os dias de hoje. Alguns dizem que ele foi criado no começo do século XX em um bar na Itália, e outros dizem que foi criado no começo do século XX em um bar em Nova York a pedido de um cliente a um bartender de um drink seco. Hoje em dia existem várias variações de como é feito e qual é a receita do Dry Martini, mas hoje a gente tem a receita clássica, que é 1 parte de vermute para 6 partes de gin. Para fazer o nosso Dry Martini a gente vai precisar de gin, de vermute branco, que é um fermentado de uvas, de azeitona e uma casca de limão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um gelo aqui na minha taça para deixar ela geladinha. Aí eu vou colocar 15 ml de vermute. E agora eu vou colocar 100 ml de gin. Agora eu vou colocar gelo no mixing glass, mas cuidado, tem que ter um tempo certo para você mexer ele, para ele não aguar. Eu vou mexer ele durante 8 segundos. Vou tirar o gelo da minha taça. Eu vou finalizar ele aromatizando com uma casca de limão. E finalizo ele com uma azeitona. E tá pronto o nosso dry. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os ingredientes, o modo de preparo, tudo na legenda. E a gente se vê no próximo vídeo. Saúde! Estamos de volta. Como de costume, eu tenho 2 indicações de filmes para quem está em casa tentando ver alguma coisa diferente. A minha primeira sugestão está disponível no site festivalvariluxemcasa.com.br. Eu recomendo, está de graça, todos os filmes do ano passado, deste ano, são mais de 50 filmes. Mas eu vou recomendar um especificamente que se chama A Revolução de Paris, dirigida por Pierre Schuller
uma produção notável sobre um momento muito especial da humanidade. Um dos melhores trabalhos cinematográficos sobre a Revolução Francesa, incluindo os debates na Assembleia Nacional no período entre a queda da Bastilha e a decapitação do rei Luís XVI. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu? Sans lui, nous serions abandonnés à la fureur du peuple. Français, reprenez vos droits. Sentez vos forces. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Nous demandons que Louis abdique la couronne. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. Et la révolution doit s'arrêter au moment où tous les Français sont égaux. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Combattre pour se défendre, ce n'est pas un crime. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce un regret. Louis doit mourir. Parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres. Mon sang. Ne me laissez pas. A minha segunda sugestão é uma obra-prima absoluta chamada Novecento, de Bernardo Bertolucci, com Gerard Depardieu, Robert De Niro, os dois novinhos, a talentosíssima Stefania Sandrelli. É um filme emocionante de 1976 que conta ainda com Burt Lancaster, Dominique Sanda, Donald Sutherland, Stellan Hyde, Aida Valley, a fotografia de Vittorio Storaro e a música de Ennio Morricone. Eu diria para minha querida Leila Swan, que está lá em São Francisco, uma grandíssima bobagem. Não é muito fácil achar o filme, mas uma boa navegação na internet pode encontrar. Uma cópia também está facilmente acessível nas boas livrarias da cidade. Tá, gente? Então, estão aí minhas duas indicações. Aliás, Nádia, você sabe que eu gosto tanto desse filme que, em 2006, fui obrigado a fazer um comercial do ProUni. E tomei a liberdade de parodiar a abertura do filme. Eu vou passar rapidinho aqui para vocês. A locução é do grande Márcio Seixas. Durante muito tempo, a universidade foi um privilégio para poucos. Agora, os poucos são muitos.
São mais de 200 mil estudantes universitários que recebem bolsas do governo federal no programa Universidade para Todos. Venha participar dessa revolução. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Voltemos aos temas do dia a dia. Eu quero discutir um pouquinho mais. Nádia, você acha que a esquerda brasileira um dia toma juízo e se junta em uma plataforma de salvação nacional? Eu luto por isso já há muito tempo, né? Essa empreitada de ver como é que a gente junta forças para achar um caminho para o Brasil superar seus problemas estruturais, né? O que a gente chama de ter realmente um projeto nacional, que parece uma coisa assim que vem, né? Se conforma um pouco, um grupo de forças, né, políticas, sociais e econômicas, num determinado momento se une e vislumbra isso e leva mais adiante, depois a coisa se desmancha, né? E esse é um pouco o desafio de gerações, né? E a nossa geração atuante na política já nos últimos 40 anos, né, 40, 50 anos, ela procura isso também, né? Qual é o lugar do Brasil, né? Como é que a gente põe esse país de pé, né, a população com condições dignas de vida, porque todo mundo sabe que o Brasil tem tudo para isso, né? Quer dizer, se fosse o contrário, você fala assim, puxa, mas é muito difícil, a gente parte de condições muito desfavoráveis, né? Então, tá bem, poder se justificar um país pequeno, com dificuldades, sem riquezas naturais, mas pô, o Brasil é todo o contrário disso, né? Então, acho que esse é um dilema, né, que persegue gerações e gerações de brasileiros, né? E está na nossa mão. Eu acho que agora é o momento que se somam várias coisas, né? Porque além do problema de o governo Bolsonaro não ter absolutamente nenhuma identidade com este tipo de projeto nacional, o projeto dele é outro, não é que ele não tem, é outro completamente diferente. Nós temos o problema da democracia, né? Tem gente que diz não corre risco nenhum. Eu não vejo como é que a gente possa achar que não corre risco nenhum. Como não corre? Né? Acho que corre. Né? Montar milícias, armar as milícias, porque ele não quer armar a população, ele quer armar os milicianos. Né? Armar a milícia, botar essa indústria de fake news que destrói, né, os fatos, destrói reputações e semeia a confusão, né, ataca as instituições. Como que isso não ameaça a democracia? Né? Ter esse tipo de governo autoritário, talvez um Estado policial, manipulador das polícias e das instituições, eu acho uma ameaça bem grande à democracia. Por isso, como você diz, temos que tomar juízo. É a esquerda, mas não só a esquerda. Né? É a esquerda e um conjunto de forças que, de certa forma, patrocinou o perigo, né? Então, eu acho que não adianta ficar olhando para trás, sabe? Porque você, botando o dedo, isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver é uma frente de salvação nacional contra o governo Bolsonaro. Agora, muita gente realmente flertou e patrocinou o perigo e está na hora de agir, né? Então, a expectativa é que isso ocorra e que não se arraste, né? Nessa coisa, nessa desagregação lenta, né? O André Singer, essa semana, escreveu um artigo em que ele diz que pode estar em curso no país uma coisa conceituada como autoritarismo furtivo, né? Quer dizer, que vai penetrando por dentro do Estado de Direito das instituições, abrindo as brechas e destruindo, né? E nem sempre todo mundo percebe a destruição, né, autoritária do sistema brasileiro. Então, é para a gente se preocupar muito e para a gente lutar mesmo por essa grande frente, na minha opinião. Bruno, você é muito jovem e você não trabalhou na época da censura, né? Não. Mas você se lembra de um governo tão truculento com relação à imprensa? Não, de jeito nenhum. Não teve paralelo nenhum. A gente, conversando com os colegas, assim, eu lembro da cobertura de 2013 dos protestos. Eventualmente a gente ficava um pouco preocupado de estar na rua e ser jornalista dos veículos e
ter medo de algum tipo de agressão que pudesse sofrer e tal, mas era da população em uma situação muito específica lá que você tinha que ficar ligado. Aconteceram agressões, teve jornalista até que morreu, né, lá no Rio de Janeiro, mas era outro cenário, assim, não era uma coisa do Estado, não era uma coisa daqueles que tem que garantir a liberdade do nosso trabalho, assim, essa situação vindo, essa insegurança que os colegas relatam, principalmente, assim, vindo do governo federal agora e dos apoiadores, né, do Bolsonaro, é uma coisa que eu estou vivendo pela primeira vez agora, assim, eu ainda não tive nenhum caso comigo, assim, que eu tivesse sido exposto, mas tem bastante coisa acontecendo e é bem preocupante. O Estadão vai sair do chiqueirinho da Alvorada, não? Eu não sei ainda. Ontem teve a história da Folha e do Globo. A gente não tem conversado muito com a redação, porque a gente está em quarentena, né? Eu saio de casa para ir para as pautas e faço as matérias e escrevo em casa também, né? A gente não tem mais cheiro de redação, né? Não vê mais fechamento, não tem, então não tem mais. Eu não sei a temperatura, como é que estão as coisas lá. Aliás, Lúcio, desculpa, só me veio aqui agora essa questão de que, quando o Bruno falou, a gente não volta para a redação, no sentido do seguinte, a gente não troca aquela ideia no quente, né? Embora a gente esteja aqui virtualmente o dia inteiro fazendo reunião, mas é diferente de você juntar e formar, né, uma opinião, uma ideia e direcionar uma ação. Então, nós estamos vivendo um período que até para protestar e poder influir nas coisas, né, nos fatos políticos e sociais, nós estamos com dificuldade. Porque a chamada oposição ao que está acontecendo, a oposição democrática, ela está cumprindo os preceitos da quarentena. Ela está querendo combater, ela está querendo se portar da melhor forma possível. Então, a gente não convoca manifestação, a gente não faz protesto, a gente não vai organizar carreata, a gente não vai... Tá certo? Quer dizer, dentro da ideia que só sai... Então, isso vai dando a aparência de que a rua está livre, né? Livre para eles ocuparem, né? Para essa turma que parece que não está nem preocupada em correr risco. Teve um senhor, não sei se é de uma das capitais do Nordeste, que eles mostraram, ele faleceu pelo Covid, né? Mas, 3 semanas, 4 semanas antes, estava numa manifestação daquelas carreatas com a bandeira, né, do Brasil, essa coisa toda. Quer dizer, sem máscara, sem nada. Então, eles estão indo para a rua e para o confronto, né, esses apoiadores do Bolsonaro, como quem, para sustentar a tese deles, sem medo de nada, né? Nem do Covid, eu não tenho medo do Covid. Mas não pode ser essa a nossa atitude, de forma nenhuma. Então, isso diminui a potência da oposição e da indignação. Então, eu ouvi de uma pessoa próxima dizendo o seguinte, que nem é uma pessoa militante assim, né, da política, mas dizendo o seguinte, poxa, se a gente pudesse estar indo na rua, ia ter milhões na rua contra isso que está acontecendo, né? Porque percebe que a indignação está grande, mas ela não aparece, né? Ela não tem mecanismos de aparecer. Então, é um negócio, é uma coisa que uma hora vai ter que mudar, né? A situação... Fala, Bruno. Eu só ia completar que ia ser até bom ter mais gente na rua, assim, porque quem está na rua, quem está ocupando o espaço, né, são os apoiadores dele. E ontem eu vi nessa agenda que teve em Suzano, né, tem o João Dória tem uma coisa com o Bolsonaro, né, então o pessoal foi lá fazer o protesto contra o João Dória, que estava lá inaugurando a escola, lá, a reforma da escola. E os caras, eles estavam no vidro da escola batendo violentamente, assim, era muito violento. É diferente de uma manifestação. Você tem uma série de manifestações políticas de uma série de grupos, por uma série de razões. Assim, eu só pode fazer 16 anos. Você não via essa cara violenta. Eles têm é muito assustador mesmo, é um ódio, assim, sabe? As pessoas batendo no vidro, sabe, xingando todo mundo, assim, é uma coisa... E fica essa impressão que o protesto é isso, né? Quem está ocupando, pelo menos nesses meses de quarentena, quem está ocupando a rua, quem está se manifestando, é isso, né? Que a gente vê essa manifestação mais de ódio mesmo, né? Não tem política. Teve um manifestante que, nesse último episódio contra a imprensa, lá na frente do Palácio Planalto,
Eu achei inacreditável, na Alvorada, eu achei inacreditável. O manifestante, uns 2 ou 3, foram para cima do repórter, o repórter estava de máscara, eles, sem máscara, chegaram assim sem brincadeira, uns 30 centímetros da cara dele, né? Gritando e botando a coisa, mas gritando, quer dizer, você imagina o que ele não estava ali, se um sujeito desse está contaminado, o que ele não estava expelindo para cima do pobre do repórter, entendeu? Quer dizer, eles não têm freio nenhum, é de uma agressividade incrível, né? Quer dizer, só faltou bater, mas nem precisou bater. Imagina você numa situação dessa, de pandemia, gritar na cara do sujeito, o que é isso, né? Uma loucura, uma atitude muito agressiva mesmo. Né? Esse fundamentalismo bolsonarista, que eu acho que é menor, deve ter aí uns 15% da população, o fundamentalismo, né? É violento, é agressivo. Lembra a gente aqueles grupos da SA alemã, na República de Weimar. É uma coisa terrível. E ainda essa discussão sobre arma, se fala muito de um volume considerável de armamento e de munição que está circulando pelo país, sem que o Ministério da Defesa tenha controle. Aí o presidente baixa uma portaria que inibe o controle do Ministério da Defesa. Ou seja, tem alguma coisa no ar além de aviões e pássaros, né? Com certeza, rapaz. Mas ontem isso que tem por trás é que eu acho que é ameaçador, né? O que a gente... Ontem teve um debate, a pessoa disse assim, olha, eu fico mais atemorizado com a conspiração que a gente não vê do que aquela que a gente vê, né? Então, esses arreganhos aí, né? O cara falar, fazer, não sei o quê, ele falou, isso tenho menos medo, mas o que está por baixo, né? O que está por trás, o que a gente não estiver vendo, né? Eu não sei, eu acho que é muito preocupante. O Bolsonaro, na reunião ministerial, ele foi de uma clareza total, né? Quando ele disse o que ele pretende para armar a população. E seja o que for, né? Se fosse para armar toda a população, já seria péssimo, porque você estabelece o uso da força, né, e da violência não como monopólio do Estado, né? Então, uma coisa que a gente não tinha ouvido ainda, né? Uma conceituação desse tipo. Mas vocês imaginem, quanto mais armas numa população, o que não vai ter de jovens assassinados, de mulheres assassinadas, de gente por briga cretina se matando. Mas, se não for isso, o que ele está querendo dizer é o seguinte, armar os dele, né? Armar o que tem de milícia, o que tem de paramilitar, o que tem de segurança privada, que desse nome só tem, né, só nome mesmo. Quer dizer, então, aí eu vejo um perigo, mas aqui eu acho que tem uma contradição, porque confronta muito com o papel das Forças Armadas, né? Quer dizer, porque eles admitem isso, quer dizer, um governo que está querendo criar forças que não estão sob controle do monopólio da força organizada, é meio nonsense, é isso que você disse, né? Parece uma coisa que precisa ser mais bem explicada, né? Porque vocês viram na reunião do dia 22 de abril, aquela famosa, dos 37 palavrões, que ele disse com todas as letras que o projeto dele é armar a população contra um golpe comunista. Eu gostaria de saber de onde vem esse golpe comunista. Acho que ele imagina que deve ter uns barbudos na Serra da Mantiqueira. Aliás, Bruno, faz a barba, né? Senão vão te confundir com comunista. E vão tomar o poder. Eu não consigo entender o que esse senhor fala, o que ele defende. Mas o fato é que a situação é muito complicada. Eu recentemente, acho que sou um pesquisador da história brasileira, mas nem em 36 a situação estava tão complicada, nem em 37, nem em 39. Quer dizer, não dá para ver uma situação igual, uma coisa tão maluca, né? Em todo caso, vamos torcer para que as coisas caminhem numa linha melhor, né? Agora, Bruno, você lá que cobre o governo de São Paulo, você vê alguma ponta de arrependimento de terem apoiado o Bolsonaro na eleição? Você acha que eles fizeram autocrítica ou é tudo uma questão de oportunismo de marketing?
Semana passada eu perguntei isso pro governador, se ele estava arrependido de ter vestido a camiseta amarela Bolsodória lá, né? Porque todas as coletivas que ele faz, antes de começar a coletiva, ele tem um discurso lá que ele sempre dá as alfinetadas lá. Ele falou que ele estava arrependido, que ele na segunda semana de governo, segundo mês de governo, já viu que o Bolsonaro não era aquilo que ele tinha prometido na campanha e tal. Ele disse que sim, que está arrependido, que o Bolsonaro enganou ele e outras pessoas dizendo que ia fazer um governo que ele não está fazendo. Foi o que ele disse. Pois é, você acredita nesse meia-culpa, Nádia? Olha, eu acho que essa história ainda está por ser desvendada e contada, né? Essa história de que forças se moveram, agiram decididamente para essa aventura maluca e perigosa, né, do governo Bolsonaro. Eu acho que, para alguns setores, eu acho que pode ter até alguma surpresa. Eu acho que uma parte deveria achar o seguinte: nós vamos tutelar. Ele é tudo isso mesmo, é um tosco, é uma pessoa que não tem preparo, que, como a gente diz, pô, mas vocês não sabiam? O que ele fez nos últimos 40 anos, né? Era só olhar o que ele fez. Então, todo mundo enxergava. Mas eu acho que eles acharam o seguinte: vamos tutelar, certo? Vamos botar o freio, bota o Paulo Guedes, bota não sei quem, bota o Moro, né? Quer dizer, se você olhar aquele governo inicial que ele montou, dava uma certa garantia, né, para esses que apoiaram a eleição do Bolsonaro, de que dava para levar. E eles estavam realmente apostando no problema das reformas. Como eu acho que uma parte do setor dominante no país ainda está achando. Vai mesmo assim com esse cara, desde que, né, ainda cumpra um script ultraliberal. Mas, lá atrás, o que eles achavam é isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro extrapolou muito, exponencialmente, o que qualquer figura normal, entendeu? Mesmo que seja de direita, poderia imaginar de uma pessoa à frente da presidência da República. Que ele não faz a menor ideia, ele não tem noção de Estado. Aquela reunião ministerial mostrou isso, ele não tem noção de instituições, Estado, equilíbrio de poderes, o que é isso, né? Não tem, quer dizer, o Estado sou eu, a Constituição sou eu prendo e arrebento, é o famoso eu prendo e arrebento. Então, eu acho que, nesse sentido, o governador de São Paulo, ele é um exemplo, né? Uma pessoa que tem importância. Ele assumir, numa entrevista, em várias, eu me arrependo, eu votei errado, eu acho que tem um valor simbólico, político importante, independente se está sendo, como diz, super sincero, se esse arrependimento é profundo, se ele imaginou outra coisa. Conta muito o fato dele dizer, foi um erro. E como ele, eu já ouvi outros muitos, atletas, artistas, né? Gente que como é que chama essa turma de youtuber e não sei o quê, que influencia a grande massa. Então, eu acho importante que eles reconheçam. Agora, a prova dos 9, gente, é o que vai acontecer daqui para frente. Tá certo? A prova dos 9 é o seguinte: quem realmente terá coragem, determinação, coerência para impedir que esse desastre continue no país? É aqui que está o X do problema. As pessoas vão se revelar de novo nesta jornada que nos levará até 22 ou não. É verdade. Fala, Bruno. Eu ia perguntar para a Nádia, se dá para achar que dá para tutelar o sujeito que vou fuzilar a petezada, você não merece ser estuprada, tinha que ter matado 30 mil na ditadura. Dá para pensar que dá para tutelar esse cara em nome de um projeto de reformas que alguém julga importante fazer? Dá para fazer essa conta? Enquanto foi contra nós, eles achavam que dava, né? Mas, Nádia, eu queria completar. Eu acho que o Bolsonaro pode estar em queda, mas o bolsonarismo não está. Essa é a minha preocupação. Eu acho ainda que as pessoas já viram que o Bolsonaro é esse maluco mesmo. Aliás, ele tem um único mérito. Ele nunca disse que ele era ação, né? Ele sempre disse que ele era maluco e que ele ia fazer o que ele fez. É verdade. Agora, o bolsonarismo eu acho que já é um pouco maior que o Bolsonaro. É isso que me apavora um pouco, né? Enfim.
Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Bruno, a gente segue falando. Eu espero que você continue sendo o bravo repórter que você é. Você sabe que eu torço por você muito. Nádia, saudades pra caramba. Abração no Walter. Vamos ver se acaba essa porcaria dessa pandemia para a gente comer uma pizza. E eu vou terminar o programa de hoje com uma cena de esperança. Já que a gente sofreu tanto, uma das cenas mais lindas que o cinema produziu em seus mais de 100 anos. Até a semana que vem, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, Bruno. Um abraço, nosso.